Bom, então vamos lá. Deixa eu começar a explicar para vocês o amarelo do programa. Não é tamanho, a cor é o amarelo principalmente. É que ele faz assim no automático, né? Não sei se eu botando aqui na frente ajuda, mas se bem que fica azul no branco, é pior ainda. Deixa eu tentar uma coisa. Bom, gente, então no vídeo agora eu vou explicar para vocês como é que aquele algoritmo do MATLAB é um pouquinho melhor. Funciona um pouquinho melhor. Não, ficou horrível assim. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se eu consigo nem mudar a fonte. Vocês viram que eu mandei para vocês no Siga, né? O programa. Não sei se todo mundo conseguiu abrir. Você precisa do MATLAB ou do Octave para conseguir abrir ele. Mas eu posso mandar ele na forma de editor de texto também, para explicar um pouquinho. Mas a parte amarela dele, ele é só o que está dentro do argumento. Tá, então eu vou explicar aqui rapidinho cada um dos comandos e o que cada um deles faz. Eu vou comentar cada linha do código. E aí também lembrar o algoritmo do método da abscissão. Tá? Então a minha primeira linha daqui é um comando do MATLAB que é o f_input, f igual input. Você usa esse comando quando você quer que o usuário diga para você alguma determinada coisa. Tá? E aqui você quer que o usuário entre com uma função ou com um string que vai ser usado pelo programa. Então o comando seria esse daqui, o f_input. E aí a sintaxe dele é o quê? A sintaxe dele é... Eu tenho que fazer depois uma lista direitinho para vocês, mas a sintaxe dele é basicamente... Você coloca esse... Eu esqueci o nome disso. Mas você coloca esse símbolo daí, aquele do canto do teclado, do canto superior esquerdo do teclado. Acho que é o parênteses. Parênteses. Não parênteses. Enfim, é aquele símbolo dali. E aí, dentro do símbolo, você coloca a mensagem que quer que o usuário receba. Depois você coloca vírgula. E aqui o que eu usei foi para especificar que a primeira variável é uma string. Quando vocês fizerem um programa para resolver vocês não precisam necessariamente fazer isso que eu coloquei aqui. É que eu queria, com essa linha daqui, que o usuário entrasse com uma variável que vai ser a função. Então, nesse caso, o usuário precisa entrar com uma string de caracteres mesmo. Não é com uma variável numérica. Então, se você colocar essa linha aqui desse jeito, o que aparece é, quando você manda rodar. Aqui. Quando você manda rodar, vai aqui para janela de comandos. Você dá um erro porque eu acho que eu salvei esse arquivo no lugar errado. Diga a função, método de abscissão, valor inválido, calma. Hoje não tá dando muito certo o negócio, não. Tá, agora foi. Eu tinha que só configurar ali. Bom, se vocês já fizeram uma matéria de programação, vocês sabem que essas coisas demoram um pouquinho. Então, o que esse programa faz é o seguinte. A minha primeira linha de código, ele vai falar para o usuário, então, aparecer essa mensagem aqui do printf, e aqui eu coloco uma coisa que seja uma função. Então, aqui no caso, por exemplo, eu vou colocar x elevado ao cubo menos 2x, 2 vezes x. Só para começar. Tá, agora vamos voltar lá para o editor. E aí eu vou continuar comentando. Bom, esse comando daqui é o comando que o MATLAB ou Octave transforma uma string de caracteres numa função. Ele é tipo uma versão resumida daquele negócio que eu expliquei para vocês no começo lá, de como é que declara uma função. Ele faz isso automaticamente.
Ele pega uma string de valores e fala, bom, o que está nessa string vai ser a declaração da função. E aí ele vai criar uma nova função f com a variável que você especificou ali. Então é uma maneira de automatizar aquele processo. Tranquilo? Então o comando é f igual inline, e aí a variável, no caso, que é o string que ele vai pegar para interpretar. Bom, aí depois disso, o que o programa faz? Aí agora eu vou ter que lembrar para vocês como é que o algoritmo funciona do método da biseção. Eu acho que é um algoritmo que ele é relativamente simples de entender, mas a ideia do algoritmo é a seguinte. O que o método da biseção faz? Ah, eu fiz aquela primeira etapa lá de isolar as raízes. Então, deixa eu fazer o maior possível. E aí a gente vai ter que pensar como o nosso algoritmo vai funcionar. Então eu fiz o isolamento de raízes e descobri, bom, dentro desse intervalo daqui, de A até B, tem uma raiz, porque f de A vezes f de B é menor do que zero. Esse produto ser menor do que zero significa que o sinal é trocado. Como é que essa condição é testada e usada no programa? Porque essa condição, assim, para o método funcionar. Então, o que o usuário faz é A input o valor de A. Significa, essa linha daqui faz o quê? Ela vai falar para o usuário pegar o valor de A. E nota, como esse daqui é um valor numérico mesmo, eu não coloquei esse /s aqui, porque esse /s é um identificador que a variável não é uma variável numérica. Se você não quer que seja uma variável numérica, tudo que você precisa usar é só isso. A igual input. Na verdade, se você não quiser, você nem precisa colocar a mensagem. É que eu coloquei porque senão fica meio esquisito pro usuário, que vai simplesmente aparecer lá A. Ou não vai aparecer nada e você vai ter que lembrar que a ordem que eu tenho que botar é o A, o B e o C. Então, o que aparece para ele é valor de A. E aí a gente coloca aqui, digamos, por exemplo, -1, depois o valor de B, 4. E aí o valor aceitável do erro. Mas, bom, vou voltar para o editor para explicar mais um pouco. Bom, então aqui, nesse comando, ele garante que o seu valor da variável está certo. Por quê? Se o usuário entrou com dois valores que não são realmente solução, não tem nenhum valor ali, por exemplo, digamos aqui que... Opa, não era isso que eu queria fazer. Também não. Tá. Digamos, por exemplo, que o usuário foi e entrou com dois valores, porque afinal de contas ele não sabe. A pessoa que está fazendo esse método justamente quer testar. Aí digamos que ele colocou aqui 1 e 2, mas 1 e 2 não vale. Então o programa vai fazer o quê? Ele vai testar o valor em 1 e 2 aqui. Nesse trechinho daqui, ele vai pegar o valor de A e B, vai multiplicar, e enquanto esse valor for maior ou igual a zero, o programa simplesmente vai ficar falando para o usuário repetir e dizer novos valores de A e B, até que ele consiga que o teste ali dê certo. Então o comando que foi usado é uma estrutura de repetição. Se vocês... Não, eu acho que eu já perguntei isso, mas todo mundo que está aqui já deve ter feito programação alguma vez, né? Tá. Certo ou não? Então vocês conhecem lá a estrutura de repetição, por exemplo, do if, um while. Tá. Então aqui é uma estrutura de repetição aqui, que é o seguinte: enquanto, e é por isso que eu gosto do Octave para essa disciplina, assim, porque a sintaxe das outras vezes não é muito natural. A sintaxe do Octave ele é exatamente como você pensaria. Então, enquanto o f de A vezes o f de B for maior do que zero, ele simplesmente vai repetir para o usuário que o intervalo não foi adequado e vai pedir para ele colocar de novo um novo intervalo. E aí o programa vai ficar num loop infinito aqui.
até que o usuário consiga quebrar e descobrir um intervalo que de fato tenha a raiz da função. Bom, aí depois disso, uma vez que esse texto inicial aqui for vencido, ele vai simplesmente dar a mensagem que é um ok para o usuário. Ah, beleza, deu certo. Agora vem uma questão aqui. Agora vem a parte do programa mesmo. Então, quando você faz um programa desses, assim, você tem que especificar, e isso é importante, quando que o programa vai parar. Porque, assim, a princípio não tem... Você não quer... Porque, assim, todos esses métodos iterativos e métodos numéricos são estruturas de repetição. Se você não der uma condição de parada clara, ele simplesmente vai ficar repetindo. Na verdade, eu vou, na aula do método de Newton, mostrar que, na verdade, dependendo do que você fizer, ele pode cair numa repetição se você programar ele errado. E aí dá um loop infinito e o negócio nunca acaba, que é um problema. Então, qual é a condição do método da bisseção para ele parar? O método da bisseção, se vocês lembram lá do vídeo, ele vai pegar como a sua aproximação do A e do B o ponto médio de A e B. Tá, essa vai ser a primeira aproximação, ou aproximação que vamos chamar de x estrela aqui. A raiz real está aqui dentro. O truque é o seguinte: o erro entre a aproximação e a raiz eu não tenho como saber, porque eu não sei quem é a raiz. Mas ele é sempre menor do que a distância de A para B. Então a condição que eu vou usar aqui é exatamente essa, que é a distância entre A e B. Porque a distância de A e B vai ficar diminuindo. Vamos voltar ali para o programa. Deixa eu só fechar algumas outras instâncias do Octave que estão abertas. Isso está me confundindo. Então, olha só. Enquanto o valor absoluto de B menos A for maior do que o erro que eu determinei, tá? Eu quero ter uma precisão de tantas casas decimais. E aí o usuário vai entrar com isso aqui. Qual é o erro aceitável? Mas enquanto a diferença de A para B for maior do que esse valor aceitável, o programa vai ficar repetindo. Esse eu sei que não é tão problemático, porque cada etapa o tamanho do intervalo vai diminuir pela metade. Então essa pode ser a condição de parada e eu sei que o programa vai terminar. Então, esse while aqui, ele só termina no final do programa mesmo. E todo o resto vai estar condicionado a isso. Então, enquanto o valor... E essa aqui é a sintaxe para valor absoluto. ABS, B menos A, entre parênteses, maior do que A. Assim, eu também não falei, mas para escrever comentários no programa, você coloca esse sinal daqui, que é o sinal da porcentagem. Bom, aí vem a ideia do método, tá? Que é o quê? Como eu falei, a aproximação do método é sempre... A nova aproximação é um intervalo dividido pela metade. Quando a gente está escrevendo um negócio na mão, aí eu colocava lá o xn e an, bn. Numa linguagem de programação não tem. Não dá para fazer um n ou um índice n. Não faz muito sentido. O que vai acontecer é simplesmente que a nova variável vai ser o valor da antiga e vai substituir e usar a mesma variável para o programa ficar repetindo. Então o que acontece é, nova aproximação foi essa. Eu tenho que ver agora qual dos dois vai ser substituído. Ou seja, f de x estrela. O meu x estrela vai substituir o A ou vai substituir o B? Ele vai dependendo de quem é o sinal trocado. Ou seja, o f de x estrela o f do x estrela vezes o f de A é menor do que zero. Se for isso, então, e aí eu já estou dando uma pista aqui de como é que vai ser. Se isso aqui acontecer, então
o meu novo B vai ser o x estrela. B vai ser igual a x estrela, A é igual a A. Se não... Bom, se não foi um, tem que ser o outro. É claro, também... Eu vou explicar, mas tem uma linha ali também. Assim, claro. Se ele deu zero, se por algum acaso o ponto médio foi a raiz, o programa para. Se x igual a zero, para. Se não, aí pula para o próximo. Bom, se não deu zero e esse produto aqui deu maior do que zero, a única possibilidade é a outra. Então eu não preciso nem fazer o teste. Eu vou simplesmente direto colocar x estrela e o meu B vai ser igual a B. No algoritmo isso aqui ficava como? Então aí agora eu vou explicar. Tá? Então, primeira coisa. Essa linha daqui cria a aproximação, que é o ponto médio de A para B. É só o A mais B dividido por 2. Eu coloquei esse negócio daqui, não é necessário, mas eu coloquei isso porque eu queria que o programa me dissesse quantas iterações foram necessárias para chegar para o erro. Então, isso que eu botei daqui é um contador. Aqui em cima eu fiz a inicialização do contador, n igual a 0. E aqui eu coloquei o seguinte: cada iteração que o programa fizer, ele vai adicionar 1 no contador para eu poder saber, depois no final, quantas iterações foram necessárias. Então eu coloquei n igual a n mais 1. Então cada vez que o programa roda e faz um loop, ele vai n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, e vai rodando. Bom, aí entra a história das condicionais. Se a sua aproximação, se o ponto médio deu 0, acabou. Você achou a raiz. O programa para. E o comando para... Então, duas coisas. Para fazer comparações de valores, você coloca a sintaxe é essa. 2 sinais de igual. Você coloca assim, o valor que você quer, o primeiro valor para comparar, e o segundo valor para comparar. E 2 sinais de iguais. Aí, se esse for igual a esse, ele vai terminar o programa, que é o break. Esse comando do break também é útil, por exemplo, se... Depois a gente vai ver uns métodos numéricos que a condição de parada você não tem certeza se vai ser atingida. O que você pode fazer, então? Você coloca uma estipulação. Tipo, se o meu contador chegar a 300, por exemplo, o programa para, porque tem alguma coisa errada ali. Então essa é uma maneira de você garantir que seu programa não vai travar e você vai ter que dar um Ctrl Alt Del para conseguir fechar ele. Você coloca uma condição hard assim de quebra. Se o contador chegar a 300 iterações, para porque deu errado. Tá, então o comando aqui que é bom para lembrar é esse daqui. Bom, então se ele chegou na raiz, ele termina. Se não, ele continua rodando o programa. Else. Tá. Aí vem o segundo condicional. Ele chegou aqui, venceu esse primeiro, ele vai entrar. Se f de A e f de x têm sinais trocados, significa que você vai ter que manter o A e vai substituir o B. Então você simplesmente vai... Não faz nada com A, eu coloquei aquele A igual a A ali, mas aquele ali é meio redundante. Na verdade você não vai ter que mudar o A, o que você vai ter que mudar é que o B é igual a x. Se não... Bom, se o f de A e o f de x não tem sinais trocados, significa, e o f de x não é zero, a outra possibilidade que a gente tem só é que o sinal de B é trocado. Então, essa linha de código aqui, ele faz o quê? Ele troca o B, ele vai manter o B, desculpa, e vai trocar o A. E aí, pronto. E aí a estrutura de repetição vai ficar mantida enquanto o erro for maior. Aí depois que isso, ele simplesmente vai fazer o quê? Ele vai dizer para o usuário que a resposta foi encontrada. Esse comando daqui, ele é um comando legal. Ele transforma uma variável numérica numa string.
Aí você pode botar ele no meio de uma frase. Eu já usei esse comando até para criar um banco de dados de questões, que você pode fazer um processo automatizado e você coloca ele assim. Mas ele transforma um número numa string. E aí você pode botar ele no meio da frase. E seria mais ou menos assim, esse pedaço aqui dentro é uma string, vírgula, aqui dentro ele vai pegar uma outra string, vírgula, continua. Então ele vai dizer para você que a resposta encontrada foi, e aí ele dá o valor, depois de tantas iterações. Essas últimas linhas de código aqui são meio que firula, não são realmente necessárias para um programa não, tá? Se o programa já der no final só, x é esse, acabou, tá bom. É que eu botei porque eu queria que ficasse bonitinho. Mas não é necessário assim, se depois alguém pegar um trabalho que é fazer implementação de código, essas linhas daqui são... Elas deixam um negócio bonitinho, mas não são necessárias. Aí aqui ele coloca para fazer o display, que é o valor da função, e aqui é só para testar se realmente deu próxima do zero. Certo? Então esse é um comentário mais detalhado do programa lá, do método da abscisão para vocês. Tá? Não sei se ficou claro ou não, mas programação e matemática são coisas que ficam mais fáceis de fazer conforme vocês vão fazendo. Eu diria assim, como exercício até, para vocês praticarem, tentem fazer esse programa sozinhos, sem olhar para a minha versão. Só pensando no método da abscisão, como é que funciona. Eu vou, já estou terminando de editar, colocar para vocês o método da posição falsa, método do ponto fixo e o método de Newton, que seriam os métodos finais desses daí. Eu acabei demorando um pouquinho para editar, desculpa gente, porque eu estava meio enrolado essa semana. Mas acho que eu peguei turma demais. Bom, não adianta agora ficar me lamentando. Eu tenho que planejar um pouquinho melhor. Mas eu recomendo que vocês tentem fazer um programa. Não precisa nem ser esse daí. Tipo, escreva um programa que some duas matrizes, que o usuário entre com elas, ou coisas do tipo. Só para vocês praticarem mesmo, ganhar conhecimento ali do Octave. Eu acho que é um exercício interessante para vocês tentarem. Bom, deixa eu mostrar aí como é que funciona agora o programa em ação, para ver se está realmente dando certo. Eu aproveito e explico como é que resolve a questão 2 da lista. Tá? A questão 2 da lista, ele dá a função e pede para você encontrar um zero. Então, eu vou deixar a letra B para vocês pensarem um pouquinho antes também. Se alguém tiver alguma dúvida, eu respondo. Mas vamos fazer a letra B. Então eu quero encontrar quem seria uma das raízes, no caso aqui a raiz 17, de x ao quadrado menos 17 com um erro de 0,01. Deixa eu dar um Ctrl C nesse cara daqui. Tá. Bom, eu vou voltar aqui para o meu programa, só para ele garantir que vai terminar. Então, olha só, se você... eu mandei rodar um programa, estou arrependido, você usa o break na linha de comando que ele vai terminar do mesmo jeito. Então, vamos lá. Eu quero usar esse programa da abscisão para mim conseguir encontrar quem seria a raiz aqui da letra B. Então, eu volto para o editor, eu clico nesse botão para mandar ele rodar, e entro aqui na janela de comandos. Aí eu entro com a minha função, lembra? A sintaxe tem que ser a mesma do MATLAB. Então, x ao quadrado menos 17. Qual é o meu valor de A? Bom, aí parte do pressuposto que você fez o isolamento de raízes, mas lembra, do jeito que a gente implementou o programa, eu não preciso me preocupar, porque o programa ele vai voltar errado se não tiver isolado a raiz. Então, se você tomou esse cuidado na implementação do programa, você não precisa fazer o isolamento de raízes a priori. Você pode começar aqui mesmo. É claro, é mais chatinho porque o programa vai ficar te dando a volta e você vai ter que ficar chutando até achar um que funciona. Mas como eu sei que essa raiz é menos 17, eu vou colocar, por exemplo,
Não, raiz mais 17, desculpa. Raiz de 17 é maior do que a raiz de 16, que é 4. Então eu vou colocar 4. Mas eu sei também que a raiz de 17 ela é menor do que a raiz de 25, que é 5. Então, meu valor aceitável de erro, ele falou que é 0,001. Pronto. O programa manda rodar. Ele mostra para você cada uma das iterações. E aí no final ele faz aquele negócio que eu disse. Que a resposta encontrada foi 4.124 depois de 10 repetições. Ou seja, o contador ali do while, esse aqui, ele rodou 10 vezes até ele conseguir fazer. E aí ele chegou na minha resposta final. Tá tranquilo, gente? Tem alguma dúvida aí sobre o programa? Eu vou ver se eu acho alguma apostila online só explicando quais são os comandos do Octave, qual é a sintaxe, para vocês terem uma consulta. Eu vou ver se eu acho uma que seja mais fácil assim de entrar. E aí eu coloco para vocês. Mas tem alguma coisa que não ficou clara desse programa específico? Ou do algoritmo do método da abscissão? Beleza. Bom, eu vou fazer uma coisa assim. Eu não vou colocar isso como um dos trabalhos, mas o método da posição. Desculpa, Maria, deixa eu só terminar aqui, mas pode escrever na pergunta, depois eu te respondo. O método da posição falsa, o método de ponto fixo, eu não vou dar o programa para vocês. Eu quero que vocês façam como um exercício para praticar mesmo, que eu tenho o programa dele pronto já. Mas só que eu quero que vocês treinem. O método de Newton eu vou passar o programa também, porque o método de Newton ele é um pouquinho mais embolado, porque envolve a derivada. Então eu vou mandar para vocês o método esse método da abscissão, já mandei, está lá no Siga. E eu vou colocar lá o método de Newton. E aí eu quero como exercício que vocês tentem fazer a implementação do método da posição falsa e do método do ponto fixo. Tá, deixa eu ver aqui. Tá. Qual foi o último número? O último número aqui foi o teste que eu fiz. Eu queria ver o seguinte. Aqui pode ser... esse daqui, na verdade, é bem desnecessário. Eu só coloquei porque eu queria saber. Quanto vale a função na aproximação que você achou? Então, ele vai simplesmente calcular o valor da função na última iteração e vai ver se ficou perto do zero ou não. Então, ele simplesmente achou aqui no final que a f de 4.124 é 0,00756693. Ou seja, está próximo do zero. Ele é só uma linha que eu botei aqui para testar, para ver se ele está direitinho. Assim, se alguém não está muito claro no método... Assim, o método da abscissão eu acho que ele é um método fácil assim, de entender. Mas talvez para ele ficar mais claro, pegue um desses exercícios e tentem fazer na calculadora pelo menos uma ou duas iterações. Só para ver se ficou realmente claro como é que o método funciona para vocês. Tá. Bom. Então, deixa eu só explicar aqui o resto da lista de exercícios. Esses dois daqui, então, tá tranquilo, vocês podem fazer já, então tudo que tem, dá para fazer eles inteiros. A questão 3, ele é o seguinte, o método da posição falsa é um vídeo que eu vou colocar logo mais, eu ainda tenho que terminar de editar ele, e daqui a pouco, eu vou ver se até domingo eu coloco, até o feriado agora de segunda-feira, eu coloco lá. Quando o Siga voltar também a funcionar direitinho. Mas a questão 3, o método da posição falsa é uma maneira de melhorar um pouco o método da abscissão. Porque uma coisa que vocês vão reparar, ou já repararam aqui, por exemplo, quando eu fiz o método da abscissão,
Ele achou a resposta em 10 repetições. Deixa eu mandar ele rodar de novo, tá? Dessa vez vamos pegar uma precisão um pouquinho maior. Vamos pegar a mesma função, tá? X ao quadrado menos 17. Tranquilo. Mesmo intervalo, 4, 5. Vamos ser um pouquinho ridículos com o meu negócio do erro. Vamos colocar 0,500 milhões de zeros. A resposta foi encontrada depois de 44 repetições. Então, esse método daqui da abscissão é um método lento. Bem lento. Esse é o principal problema dele. O método da posição falsa é uma tentativa de tornar ele mais rápido. É uma adaptação da ideia. E aí o vídeo vai estar explicando lá qual seria essa ideia. E aí eu quero que vocês peguem lá o programa que eu mandei para vocês e modifiquem ele para tentar usar o método da posição falsa. E aí vocês façam a questão 3, que é a seguinte. A questão 3 é resolver os mesmos exercícios da 2, só que em vez de usar o método do ponto da abscissão, você vai usar o método da posição falsa. E aí depois eu quero que vocês comparem. E vocês vão ver que, tipo, o método da abscissão faz um negócio em 10 iterações, o método da posição falsa às vezes faz em 2 ou 3. E encontra mais ou menos o mesmo resultado. Então, nesse sentido, ele consegue ser mais preciso. Essa questão daqui é uma questão teórica. Desculpa, o quê? Não. Tá. Tudo bem. A questão 4 é uma questão teórica. Você tem que raciocinar um pouquinho, que ela vai falar do método do ponto fixo e vai dizer quando que um método dá errado. Que a gente vai ver que método do ponto fixo são métodos que funcionam bem mais rápido até do que o métodos da posição falsa e da método da abscissão. E o legal do método do ponto fixo é que, na verdade, ele se generaliza para contextos mais gerais do que funções reais, mas eles têm algumas limitações. Então, essa questão daqui explora um pouquinho essa questão das limitações deles. Tá? Então, essa daqui é uma questão que é teórica mesmo e ela tem que fazer pensando. Depois, na próxima... Mas eu quero que vocês pensem nela um pouquinho antes de eu explicar. Então, tentem fazer essa daqui. Essa última daqui... Essa daqui é um método de Newton. O método de Newton, ele é um método de ponto fixo que ele é o mais tradicional. Ele é um que tem uma convergência muito rápida. De novo, essa aqui é uma questão teórica para pensar um pouquinho também. Então, e ela também está explorando um pouquinho quando que o método dá errado. Tá. Mas... então, essa questão daqui é justamente questão 4 e questão 5 são questões explorando quando que o método dá errado. Porque vocês vão ver lá no vídeo, a implementação desses dois métodos é muito simples. Eles resolvem tudo muito rápido, só que eles têm algumas condições bem específicas para funcionarem. Então essas questões daqui não estão nem pedindo para calcular, porque o cálculo deles é a coisa mais simples do mundo. Na calculadora até é simples, é só você ficar apertando igual, 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 porque ele vai... Você monta uma nova função e usa a aproximação anterior para encontrar a próxima aproximação. Então é uma repetição bem simples. Mas essa questão daqui está explorando justamente o que pode dar errado. A questão 6 é uma questão que eu acho divertida. E essa questão daqui você já tem até como começar a pensar. Porque essa questão 6 daqui eu estou encorajando todo mundo a usar métodos diferentes. O que essa questão 6 aqui fala? Encontre o valor da constante com a precisão indicada. Como assim encontrar o valor da constante? Eu quero que vocês usem um método do ponto fixo para descobrir o valor dessas constantes. Desculpa. Os métodos numéricos que a gente está vendo nessa sessão para encontrar o valor da constante. Que são os métodos de encontrar raízes. Como assim? Por exemplo, não está aqui. Mas como é que eu poderia
usar o método da bisseção para calcular o valor de raiz de 2 sem jogar a raiz de 2 na calculadora. Tá? Você tem que pensar numa função que se anule naquela constante. Por exemplo, se eu colocar f de x igual a x ao quadrado menos 2, quem é a raiz dela? F de raiz de 2. Isso é igual a zero. Então, se eu usar o método da bisseção aqui, com essa função, eu encontro o valor de raiz de 2. Essa é a ideia dessa questão. Então, o trabalho dessa questão 6 é duplo. É primeiro você pensar numa função que se anule nessa constante. E aí depois usar um método para calcular ela. Entenderam? Deixa eu só fazer a letra F, talvez. Por exemplo, que função eu pegaria aqui para a letra F? Raiz de π ao cubo. Por exemplo, seno de π dá zero. Tá? Mas eu preciso tirar a raiz. Como é que eu tiro a raiz? Eu elevo ao quadrado. Opa. Pô, mas elevar ao quadrado, mas ainda tem uma potência de 3, então. Isso aqui. Eu pego essa minha função. Então, se eu colocar aqui f de raiz de π ao cubo, o que acontece? Ele vai ser seno de raiz de π ao cubo elevado a 2/3. Quadrado com raiz cancela, cubo com raiz cúbica cancela. Sobra só seno de π e seno de π é zero. Então, essa questão daqui é justamente essa. É você pensar numa função que vai se anular nessa constante específica. Por exemplo, aqui a letra B. Pega ln de x menos 1. Então, esse é o exercício da número 6. É você pensar numa função que vai se cancelar naquela constante e usar um método. Na verdade, isso é uma das maneiras mais práticas assim, de você calcular valores tipo raiz de 2. Se você tiver um computador e quiser uma rapidez para o resultado. Mas... Então é isso, gente. A ideia do exercício. Eu acho... Não sei se ficou... bom, espero que tenha ficado claro. Eu já estou terminando de fazer... Eu vou terminar de fazer a edição o mais rápido possível. Como eu falei, eu me enrolei um pouquinho por causa da... que a turma de cálculo 3 e de matemática básica. E eu estou fazendo lá as avaliações e trabalhos e organizando essa parte. Então a minha edição de vídeo está um pouquinho mais devagar do que eu gostaria. Mas eu já vou colocar para vocês lá o restante. Mas vocês já podem fazer a 6, a 2 e a 1 para ir praticando. Quarta-feira eu vou colocar para vocês, eu vou passar para vocês já uma lista desse capítulo para vocês entregarem mesmo. Ela vai ser individual, vai ter um prazo de pelo menos uma semana. Uma semana para vocês me entregarem. Não sei se uma semana é muito ou pouco, mas vamos ver. Por enquanto, uma semana, depois talvez eu aperte um pouquinho o prazo, mas só pra gente não começar assim. O semestre já é apertado, mas também não quero pressionar vocês demais. Então, uma semana para entregar a primeira lista. Não, essa aí é para treinar só. Essa aí é só para vocês só para estudar. É só para estudar essa daí. As listas para entregar eu vou explicitamente dizer. Essa lista aqui é para entregar. Mesmo porque eu quero usar um site externo para isso. Eu estou pensando em usar o Moodle ou o Google Classroom. Que aí vai gerar uma lista individual para cada aluno. Entendeu? Em vez de ser uma lista só para todo mundo. Que aí você entra lá com a sua chave, com o negócio do usuário, ele cria uma coisa para você e pronto. Você tem aquela lista ali para vocês do banco de dados. Mas implementar isso está sendo um pouquinho difícil.
Certo, gente, então é isso. Eu não sei se tem mais alguma dúvida aí sobre a parte da programação. Espero que tenha esclarecido pelo menos aquela parte lá do programa. Isso tenha sido útil para isso. Então, não sei, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu digo. Eu vou continuar olhando o Discord. Eu sempre olho o Discord. E o e-mail da Unelo. Eu não tenho certeza. Eu acho que a maioria das funções elas são compartilhadas. Mas eu acho que teria que ajustar, porque o programa que eu mandei ele é um ponto .m. Deixa eu até testar uma coisa aqui, porque senão eu vou ter que mandar para vocês a código-fonte no texto mesmo. Eu não sei se um ponto .m ele abre direto no... Deixa eu ver aqui. Abrir com bloco de notas. Ah, não, tá tranquilo. Ele abre com um bloco de notas, então mesmo que você não tenha o Octave instalado, você consegue pegar ele aqui para poder olhar o programa. Eu acho que a maioria dos comandos são compartilhados, mas talvez alguns deles você tenha que trocar. Eu acho que, por exemplo, o inline não tem lá no... Ele não tem lá no Scilab, eu tenho que conferir. Você pode tentar cortar e colar e ver o que vai compartilhar. Eu imagino que esse pedaço aqui dos ifs e das comparações são iguais. Eu acho que a parte que vai dar problema mesmo é essa parte daqui. Do inline. Que eu não sei se esse comando tem lá no Scilab. Bom. Mas eu posso ajudar também. Se você não estiver conseguindo, você me manda uma mensagem. Eu tento dar uma olhada aqui no meu. Que eu tenho o Scilab instalado também. Qualquer coisa eu tento dar uma escrevida. Ou me manda um programa que você tentou escrever e eu dou uma olhada para ver o que deu errado. Então. Olha, eu não sei se... Eu tô pensando aqui se tem realmente muita... Como a maioria das aulas são assíncronas, as aulas síncronas são mais para tirar dúvida. Então eu não sei se... Como não tem ainda muita matéria acumulada, eu imagino que vai ser mais necessário quando eu tiver os trabalhos mesmo. Que eu ainda estou escolhendo lá. Aproveitando também, se alguém ainda não preencheu o formulário, preencham lá o formulário. Com quais são os grupos. Porque eu já estou pensando nos trabalhos para passar para vocês. E esses, como vão dar um pouquinho mais de trabalho, talvez a gente tenha que ter mais encontros síncronos. Por enquanto, eu acho que eu vou fazer só mais um na semana que vem. Eu não sei se terça ou segunda. Eu falei terça, não foi?